Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo ao Na Sala. Estamos aqui juntamente com você estudando o início da Igreja do Senhor Jesus, o início, que é a história da Igreja primitiva. E como temos aprendido, não é? Temos aprendido bastante. Pegue a sua caneta, pegue o seu lápis, vamos anotando aí, vamos anotando tudo aquilo que nós vamos conversando. Vocês podem conversar com a gente, vocês sabem disso. Mesmo que não é uma gravação que nós gravamos um dia ou 2 dias antes, mas a gente está sempre, quando a gente solta ele lá, a gente está junto com vocês para poder responder as perguntas, para poder estar junto com vocês, tirando todas as dúvidas. Não é verdade, Andresa? Vamos lá então? Vamos lá. Então, para a gente fazer uma recapitulação aqui, na semana passada a gente parou ali no início do capítulo 19 do livro de Atos, né? Quando Paulo volta a Éfeso agora, e ele se encontra ali com aqueles 12 homens que, assim como Apolo, também só tinham ouvido falar do batismo de João Batista, também não conheciam ainda que aquele que João Batista tinha dito a eles que viria e que batizaria com o Espírito, o Messias, já havia vindo. Jesus já havia estado entre eles, já tinha ido para a cruz, já havia ressuscitado, já havia sido assunto aos céus, o Espírito Santo já havia sido derramado. E Paulo, assim como a Priscila e Áquila fizeram com Apolo, ele expõe essas verdades do Evangelho acerca de Jesus para esses homens. Eles creem, eles são batizados e o Evangelho segue prosperando, né? Aí agora a gente vai dar continuidade aqui de Paulo. O que mais ele continuou fazendo ali na igreja de Éfeso? A gente sabe que ele fica nessa igreja por 3 anos e é o lugar onde ele fica mais tempo. É a igreja de Éfeso. Como a gente falou na semana passada, é uma igreja que ela vai se tornar uma igreja muito relevante, né, para o cristianismo. Dali, grandes coisas aconteceram, grandes homens de Deus aqui, grandes alicerces, bases da igreja estiveram nesse lugar, né? Como nós dizemos, Timóteo vai daqui a pouco ser pastor nessa igreja. É para este lugar que João, depois do exílio, ele vai também para Éfeso, se torna a pastor na igreja de Éfeso. Maria, mãe de Jesus, vai morar em Éfeso, aos cuidados de Jesus, assim como Jesus tinha dito para o menino João, naquele momento ainda, né, lá na cruz, para que ele cuidasse da sua mãe Maria. E é nesse lugar que tantas coisas vão acontecer, que tantos... E como é interessante a gente olhar, né, um lugar de uma idolatria tão grande, né? Tantas coisas pagãs existiam nessa cidade e para nós cristãos ela acaba se tornando um lugar de referência, assim, de quantas coisas acontecem a partir dali, né? Foi a partir dessa cidade que Paulo também planta ali, através daqueles a quem o evangelho foi sendo alcançado, a igreja de Colossos, né, ali, toda aquela história que a gente vai conhecendo ali. Filemão provavelmente é fruto dessa igreja aqui também. Então são muitas coisas que acontecem nesse lugar, por isso é muito importante a gente entender e conhecer aqui o que Lucas está trazendo para nós. É verdade. E Paulo também escreveu, segundo os estudiosos, algumas cartas aí, né, Andresa? Aí nessa igreja, enquanto esse tempo que ele estava ensinando eles e pregando a palavra do nosso Senhor, né? É verdade. Vamos lá então? Vamos. Então, para a gente ganhar um contexto aqui, vamos ler a partir do verso 8, tá? Atos 19, verso 8, como Larry sempre fala, pega a sua Bíblia, o seu caderno, faça a sua anotação aí, marque, né, rabisca, não tenha medo de rabiscar a sua Bíblia, marca ali, né, coloca, às vezes eu coloco até data, sabe, olha, tal data, entendi isso aqui, né, rabisque mesmo, faz parte do nosso aprendizado. Então vamos lá, verso 8.
Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Em seguida, o quê? Em seguida do que ele expôs as verdades acerca de Jesus para aqueles 12 homens com quem ele havia se encontrado. Você quer falar alguma coisa desse verso? Não, Posso pode ler? Pode. Verso 9. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Muito bem. Vocês lembram que nós já falamos alguma coisa, quase entrando nesse capítulo aqui, né? Sim. Nesse versículo, na semana passada, mas como que é e como que nós devemos entender muitas vezes, quer dizer, que na verdade quando acontece nós não entendemos, né? Porque Paulo sai da sinagoga e vai para uma escola, né? Mas o quão grande é o nosso Deus e nada ele faz, não é nada por acaso, né? Ele começa a prepara essa escola que primeiro Paulo pregava uma vez por semana naquela sinagoga, né, Andresa? Aos sábados, né? E a partir daqui ele começa a pregar todo dia, né? Ele começa a pregar todo dia. Existe um manuscrito muito antigo que é além da Bíblia, tá, gente? Mas esse manuscrito fala que Paulo, nessa escola, ele pregava das 11 às 4 horas da tarde, né? Então, no deserto, sempre em lugares que são muito quentes, eles mudam os horários de trabalho, os horários que você vai para o campo, os horários que você vai andar na rua, né? Então, normalmente acontece mais ou menos o que está acontecendo aqui. Eu até passei, Andrés, uma experiência que eu tive na Argentina. Na Argentina, em determinadas regiões da Argentina, é muito quente no verão, então o horário deles do almoço, na verdade, é das 11 às 4 horas da tarde. Quer dizer, tem 5 horas praticamente de almoço, né? Mas depois eles entram um pouco à noite trabalhando, por quê? Porque é muito quente. E aqui o Paulo está aproveitando esse tempo, quer dizer, em vez do pessoal ir lá descansar, fazer a cesta, o pessoal vinha se reunir para ouvir a palavra. E tanto é o resultado do que vai acontecer aqui agora, né, Andressa? Que maravilha! Deus tira ele de uma vez por semana, põe ele trabalhando ali para pregar durante os 7 dias da semana, né? É Deus fazendo sempre as coisas que muitas vezes nós não conseguimos entender. Não é verdade, Andressa? Que aparentemente, num primeiro momento, poderia ser algo visto como algo ruim, né? Não, as pessoas não queriam mais ele na sinagoga, começaram a falar mal dele, e ele tem que sair daquele lugar, mas olha aí a outra porta que Deus abre. Quando Deus começa a dar uma apertadinha ali em determinadas situações, nós temos que pedir a Deus sabedoria, porque se não é um caso que nem esse, né, Andressa? Porque muitas vezes né? Porque muitas vezes a gente, mas não está dando certo. Pode não dar certo por uma coisa normal, por uma situação normal, mas quando nós temos um relacionamento com o Senhor e nós oramos, Senhor, escuta, será que eu tenho que sair dessa sinagoga aqui mesmo? O que eu faço, né? Aonde que eu devo pregar? Não é verdade? A gente tem que ter um relacionamento com Deus, né? A gente tem que estar orando, pedindo a direção de Deus, porque aqui aconteceu um caso sensacional, né? Ele parou de um lado, mas no outro ele multiplicou por 7 as pregações, né? Para poder levar a palavra de Deus. Que maravilha, né? Verso 11, então. 10 e 11, Isso continuou durante os 2 anos seguintes, e a gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Olha aí o que você estava dizendo, né? Desse tempo que ele passa ali pregando todos os dias, falando todos os dias acerca de Jesus, toda a província da Ásia toda a província da Ásia, né? Todo mundo ouvindo. E é exatamente isso, naquele momentozinho de descanso, gente. Então, essa é mais uma coisa que a gente tem que entender, né, Andrés? Às vezes, nós mesmos, a gente diz assim, a gente não tem tempo disso, daquilo e tal, no horário de descanso, no horário do almoço, no horário que você estava ali para descansar, né? Você pode falar, você pode pregar, você pode ensinar, né? Você pode mostrar o Deus que você segue. Não é verdade? Não é verdade, Andressa? Verso 11, então.
Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Esse detalhe aqui é muito interessante, gente. Eu acho que a gente tem que aprender não, nós aprendemos muito, né? Em primeiro lugar, Andressa, uma coisa interessante, milagres extraordinários, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. A única vez que nós temos essa expressão, milagres extraordinários, no Novo Testamento é aqui. Somente nesse local fala sobre isso, né? E que realmente eram milagres extraordinários. Nós vamos entender lendo um pouquinho mais para frente. O porquê dessa expressão de Lucas, né? Então eu gostaria de ler um pouquinho mais, né, Andressa, para a gente poder entender esses milagres extraordinários. Vamos lá. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando os lenços e aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, eles eram curados eles eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pela cidade expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou para cima dele e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. Olha que interessante, né? Então, Lucas começa nos relatando que Deus fazia milagres extraordinários ali através da vida de Paulo. Concedia que Paulo fizesse, que os lenços, os aventais que Paulo usava, curavam as pessoas pegavam, e aqui eu não entendo como que Paulo tivesse uma caixa de lenço que ele fosse distribuindo os seus lenços, mas que as pessoas eventualmente pegavam alguma coisa que eles estavam usando ali, e aquele objeto, quando eles tocavam, aquelas pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, pessoas eram libertadas. E é muito interessante quando Lucas está nos informando aqui que eram milagres extraordinários que Paulo fazia, porque hoje a gente vê meio que umas coisas assim acontecendo, mas é muito importante nós entendermos o porquê. Lembra que a gente falou da relevância da cidade de Éfeso, né, Larry? A cidade de Éfeso, ela era uma cidade extremamente idólatra. Nessa cidade ficava um dos maiores templos pagãos dessa época, que o templo à deusa Diana ficava nesse lugar. O comércio dessa cidade, ele girava em torno dessa idolatria, em torno do paganismo, sabe? Então, esse tipo de coisa chamava muita atenção naquele lugar. Era algo que fazia as pessoas pararem e dar atenção. Por isso que nós entendemos que o fato de Deus conceder que Paulo fizesse esse tipo de coisa extraordinária nesse momento, nesse lugar, era por conta disso, por conta da circunstância que aquelas pessoas dessa cidade viviam, né, Henrique? Sim. É um detalhe interessante, porque ele fala que através de Paulo, Deus fazia os milagres. Não era Paulo quem fazia. Não era Paulo quem fazia, né? Fazia esses milagres extraordinários. Uhum. Uma coisa que nós temos que entender, que nos dias de hoje, Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Quando há oração, quando há palavra de Deus, existe cura, existe libertação, né? A palavra de Deus, ela faz isso em todos os tempos. Aqui, como a Andressa falou, eram extraordinários porque tinha que enfrentar toda essa situação que a gente sabe, né, Andressa? Toda essa situação que era um pouquinho acima da média, então tinha que mostrar um pouquinho mais para aquela gente. Antes de eu entender isso, eu pensava, tipo, por que até a toalha lá fazia, né? A toalha que ele usava acontecia isso, né? Porque Deus estava querendo mostrar, olha, esse Deus que o Paulo prega é completamente diferente, né? Esse Deus é completamente diferente, ele realmente faz tudo isso. Então, é um detalhe que nós temos que entender, Andressa, compreender nos nossos dias, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, mas eu vou pegar uma toalhinha. Não, gente, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos ouvir, vamos aprender, e Deus vai estar agindo, curando,
sabe? Não há necessidade de nos apegarmos a nada a não ser a Deus, a palavra isso de que a gente Deus. tem que se lembrar, né? né? O Deus é o mesmo, Deus não mudou. O Deus que curava aqui, que curou ali no Antigo Testamento, que fez prodígios, é o mesmo que faz hoje. A gente nota em todo o decurso da Bíblia que há tempos que Deus age de uma certa maneira, de outra, com determinadas pessoas de uma maneira, determinadas de outra. Nós não podemos colocar Deus em uma caixinha, né? Deus é soberano e ele age da maneira que ele quer. Aqui nesse caso eu entendo que era muito específico que isso fosse feito desta maneira aqui. Hoje em dia Deus faz essas coisas, creio absolutamente que faz e não tenho dúvida nenhuma da sua soberania e do seu poder. Não vejo isso acontecer hoje em dia, talvez porque essa não seja a maneira que Deus quer fazer as coisas nos nossos dias. E ponto. O que não haja essa necessidade, exatamente. Na verdade, né? O porquê é só Deus que vai poder dar essa resposta para nós. E né? nós nunca vamos julgar ou entender, né? E nem cabe a nós entendermos isso. Verdadeiramente Deus cura, Deus faz prodígio, Deus faz maravilhas. Isso não tem sombra de dúvida sobre. Usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, né? Mas a gente tem que entender que em todos os lugares também, na sequência do texto, aparecem aquelas pessoas que usam o nome do Senhor Jesus. Né? Não é diferente hoje, Não é diferente hoje, né? E aqui, gente, é muito interessante porque nós estamos falando dos filhos dos sacerdotes, né? É muito provável que ele não está falando de um sacerdote judeu. Sim, aqui, sim. Né? Mesmo porque aqui nessa cidade onde eles estão não era onde o sacerdote estaria, os sacerdotes estariam lá em Jerusalém. Sim. Então, possivelmente é um sacerdote pagão, de alguma outra Sim, situação. Mas né? eu digo no sentido assim, de ser para eles pessoas importantes. Sim. Né? Então, a gente tem que entender que essas pessoas entraram no meio e começaram. Aí sim, vendo aquilo que estava acontecendo com Paulo, eu até quero fazer um parentezinho antes. E a maneira com que ele fazia, né? Eu quero fazer um parentezinho antes, porque a gente vê isso muito assim. Aconteceu tal coisa, foi feito tal coisa numa igreja e a gente quer trazer para a nossa igreja aquela mesma situação. Muitas vezes, como aconteceu aqui, sabe, Andressa, é um ministério, né? Deus fez naquele local, sabe? Determinou que fosse feito para aquela igreja, naquele local, e aí as pessoas veem como se fosse está acontecendo, realmente está tendo lá uma situação diferenciada e tal, eles querem trazer para a igreja deles. E Deus fez naquele momento para aquelas pessoas, e as pessoas querem, sabe, levar para em outra situação, não sei se você me entende. E isso não é bem assim que funciona nas coisas de Deus, porque Deus, ele dá para cada um de nós, né? É de uma forma direta, não é verdade, Andrés? Quando você prega a palavra, as coisas vão acontecendo. Né? E aqui eles entram agora, esses homens, falando em nome de Deus. Do Deus. Porque eles viram que tudo aquilo que Paulo fazia, Paulo falava em nome de Jesus, então eles resolvem, eles aqui misticamente eles entenderam que o que fazia com que aquelas coisas aconteciam era a frase que Paulo colocava no final, eles né? pensavam que era em assim. nome de Jesus. E Larry, muitas vezes hoje a gente usa essa expressão nas nossas orações como algo, às vezes a gente não tem essa clareza do nosso entendimento do que a gente está falando, mas a gente finaliza uma oração em nome de Jesus, como se aquilo fosse a frase para validar, para dar crédito àquilo que você estava falando. E não é isso que a palavra de Deus nos diz. Quando o texto bíblico nos ensina que nós devemos orar em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus, o que a Bíblia está nos ensinando é que nós temos que fazer aquilo conforme Jesus faria. Quando eu faço algo em nome de alguém, eu estou fazendo aquilo que aquela pessoa faria. Então é que aquilo que eu acabei de orar ao Senhor, falar com o Senhor, ela é em nome de Jesus? Ou ela é só uma frase? Jesus faria essa oração que eu fiz? Jesus pediria isso que eu fiz? Isso que eu pedi? Por isso eu digo em nome de Jesus, porque tudo aquilo que eu fizer tem que ser conforme Jesus, porque afinal nós temos que ser a imagem de Cristo. É
Verdade. E a gente fala, né? Isso, na verdade, ficou como uma frase, não sei se é uma frase, de como efeito, poderia dizer, tipo, uma né? coisa de efeito, né? A gente fala, em Mas nome é de muito Jesus eu profundo curo, em isso. nome de Jesus eu faço, em nome de Jesus, né? A gente usa esse tipo de frase no final da nossa oração, ou no início da nossa oração. Sem ter consciência, né, do que estamos fazendo. Muitas vezes sem ter consciência do que realmente nós estamos falando. Sim. Isso é uma grande verdade. Vamos lá no 15 então, André. Mas e aí foi interessante a resposta que aquele demônio dá a ele, né? Jesus eu conheço, Paulo já ouvi falar, mas vocês, eu não sei, deu-lhe uma surra neles, né? Um dia... Porque só quem pode falar em nome do Senhor Jesus, só quem pode andar como o Senhor Jesus ensinou, são os seus filhos. Eu já vi algumas coisas acontecendo, mais ou menos como que aconteceu aqui, sabe? Na nossa vida, no período todo que a gente vem aprendendo e crescendo na palavra, eu já vi muitas vezes acontecer de pessoas que usam o nome de Jesus e usam o nome, como usou aqui essas pessoas, usaram, né? E também foram rechaçados aí pelo inimigo, né? E que lá no 15, né, Andrés, ele diz: um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E eu pergunto, Andresa, eu pergunto para nós, sabe? Eu pergunto para nós assim, vendo que até o demônio reconhece quem são de Cristo, né? O demônio reconhece, viu, gente? Isso é uma coisa que na Bíblia a gente vê várias vezes isso acontecendo. O demônio, ele sabe quem realmente é filho de Deus. Com certeza. Ele sabe. Então aqueles que muitas vezes... essa autoridade, ela é para os filhos, né? Essa autoridade é para os filhos. Mas nós, Andressa, muitas vezes, não vou dizer que nós falamos, não falamos como eles, como esse caso aqui, querendo espantar muitas vezes demônios, mas a gente usa em casa, usa no trabalho, a mesma palavra, sem ter autoridade, né? Você usa com os amigos, você usa com os filhos muitas vezes, e você não tem essa autoridade, né? Essa autoridade que o Senhor nos dá, realmente, né? Muitas vezes, por um despreparo ou por desconhecer a palavra de Deus, a gente fica usando o tempo todo: ai, meu filho, em nome de Jesus eu digo isso para você, e papapá. Gente, quando você tem a autoridade que vem do céu, é completamente diferente. E a forma de nós agirmos nos relacionamentos, em casa, no trabalho, aonde quer que a gente esteja, se nós entendermos essa autoridade que Deus nos dá, nós realmente podemos falar em nome de Jesus. Né? Não é verdade, Andressa? Vamos lá, verso 17? 16, né? 16? Eu tô perdida. 16. Né? 16. O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima dele e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha só um detalhe, como que é interessante, né? Num simples fato dele, olha só, gente, olha, eu fico cada vez mais assim, sabe, não tenho nem a palavra certa para usar, mas como Deus faz, né? O demônio vai lá, surra aquela turma, dá uma briga, tira eles a roupa deles, saem para a rua, né? E isso ficou conhecido para todo mundo, gente, e Deus, o Senhor, foi engrandecido. Podemos dizer que o demônio falou acerca de Jesus. Exatamente. É isso que eu digo, sabe? Muitas vezes nós nos assustamos com muitas coisas que acontecem, mas aí, ó, Deus mostrando, ele foi engrandecido com a ação que aconteceu. Né? É bem isso mesmo. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata.
Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve um efeito poderoso. Olha só o que aconteceu. Aquelas pessoas, elas foram convertidas ao Senhor Jesus, tanto pela pregação ali, como dos fatos que foram acontecendo, que foram falando acerca de Jesus. E quando elas se convertem, elas pegam o seu material antigo, né, o seu material dos seus antigos atos, e eles vão queimar em praça. E quando Lucas traz pra gente aqui o valor daquilo ali, era um valor muito alto. Lembra que a gente iniciou dizendo o quanto essa cidade era idólatra, o quanto essa cidade era... ela era muito mística, né? Tudo, o comércio dela girava em torno disso. Esse valor que Lucas está trazendo aqui pra gente era uma quantia muitíssimo alta. Então, isso mostra não só o número de pessoas, mas o quanto aquelas vidas estavam escravizadas por aquele tipo de coisa, né? Os livros de ocultismo eram caríssimos, Sim. Né? Eram tudo escrito à mão, então vocês imaginam, né? E eram caríssimos realmente de encontrar. Mas o que eu entendo, Andresa, assim, um sinal logo em seguida, aqui no 18, né? Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras, né? Isso é uma pergunta que eu faço, né? Quando a gente entende, quando a gente conhece o Evangelho, quando você aprendeu sobre o Evangelho, aconteceu alguma coisa parecida com você? Sabe? De você vir declarar, olha, eu fiz tanta coisa errada, meu Deus. Gente, eu não vejo assim, sabe? De você ir falar para as pessoas, para os pastores, ou para quem quer que seja das suas más obras, né? Mas essa gente aqui mostra para nós que é um momento de você se confessar para Deus, sabe? De chegar para Deus e dizer, Senhor, realmente, essas más obras que eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Nós temos que confessar perante Deus essas más obras, Andressa, que a gente faz. Muitas vezes a gente guarda isso, a gente fica, deixa Deus te curar, mas confessa isso para Deus. Não confessa para as pessoas, porque nós não temos o conhecimento e o entendimento se essas pessoas são pessoas cristãs que podem ouvir e reter aquilo. Eu falo até isso para vocês porque muitas vezes, Andresa, a gente vê as pessoas, sabe, falando da sua vida particular e tal, das suas más obras, por exemplo, né, para os outros, e as pessoas saem distribuindo por aí. Não é assim. Fala para Deus, coloca para Deus, Senhor, olha, eu me arrependo. Esse é o caminho, né, Andresa? Exatamente. De falar para Deus. E é muito interessante aqui no verso 20, quando fala, né, que a palavra de Deus se espalhou e assim a igreja cresceu. Muitas vezes, o resultado do crescimento da igreja é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus se espalha, a igreja cresce. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no mundo, né? A gente vê aí as coisas ficando bastante complicadas, né? Essa investida contra a família, contra os valores cristãos, contra tudo que a gente está vendo acontecer ali, que pra gente aqui pode ser algo novo acontecendo, mas a gente já viu essa história acontecer na Europa, na Ásia, né? Mas ao invés da gente ficar tão preocupados com isso, porque você vê aqui, a igreja ela foi crescendo diante de pessoas sendo contrárias, diante de pessoas expulsando esses homens de lugares, diante de pessoas de falsos pregadores, falando em nome de Jesus, como a gente acabou de ver aqui. Isso sempre existiu e nada disso parou a igreja, nada disso pode parar a igreja do Senhor. Então, eu penso, Larry, que a gente tem que canalizar os nossos esforços, os nossos esforços mesmo em fazer isso, levar a palavra. Levar a palavra de Deus, porque ela vai trazer transformação, e aonde ela entrar, ela vai trazer mudança. O Espírito Santo vai lá e vai buscar os seus, assim como a visão que Paulo recebeu de Deus aqui no capítulo anterior, quando Deus disse para ele, não tema, vai nessa cidade, continue falando, porque tem povo meu nesse lugar. Então fique tranquilo, aquilo que Deus tem para fazer naquele lugar vai ser feito. E muitas vezes a gente fica com
com esse medo, com esse receio de fazer as coisas, preocupado com o que vai acontecer. Assim, se a gente, olhando para a palavra de Deus, a gente só pode dizer para você que vai piorar. Só vai piorar, não é verdade? Mas nós, como povo de Deus, nós temos que saber que está tudo correndo de acordo com o planejado do Senhor. Nós só temos que seguir, cumprindo aquilo que o Senhor nos ordenou, né? Pregue a palavra, né? Quando Paulo exorta lá Timóteo, prega a palavra, insista em tempo e fora de tempo, pregue a palavra de Deus. É ela que vai mudar. É só ela. Dessa maneira, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, muito se difundia e se fortalecia. É isso. Não tem nada mais. Vocês podem ver que a gente fala, e a gente rodeia, a gente vai, e é a palavra de Deus, né? E um detalhe interessante aqui no 21, Andresa, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém. Gente, todas as nossas decisões têm que ser no Espírito. Exato. Toda vez a gente aprende, a gente ouve, a gente ensina, a gente busca, a gente lê, a gente mostra que é no Espírito. Vai fazer uma situação? Vai para o Espírito, pede direção, pede entendimento, pede capacitação para determinada situação. Primeiro de tudo, gente, qualquer situação. Paulo, o que o Paulo fez? Foi e decidiu no Espírito, né? Quando a gente é conduzido pelo Senhor, né? Lembre-se que alguns capítulos atrás, Paulo foi impedido pelo Espírito de ir para esse mesmo lugar que agora isso está acontecendo aqui. Acontecendo de novo, né? né? Então, a gente tem que estar discernimento, a gente tem que estar em intimidade com o Senhor para saber o que Ele quer de nós. Cada vez mais. O nosso tempo está chegando ao fim. A gente parece que está começando e já termina, né? Já acaba o nosso tempo. Gente, é um prazer muito grande a gente poder estar aqui, aprendendo junto com vocês um pouco mais da palavra de Deus. Mas nessa noite eu digo para vocês, sempre vamos decidir no Espírito. Amém. Toda e qualquer situação. Amém? Amém. Vamos fazer assim, não pensem, não peçam nossa direção ao Espírito Santo. E se ele disser não, é não. Não podemos esquecer disso. Não é verdade, Andressa? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai, nós queremos, Pai, nos colocar na Sua presença, Senhor Deus, e desde já agradecer porque nós podemos aprender mais um pouco, Senhor Deus, sobre a Tua palavra. Que o Senhor continue nos dando a direção, nos dando entendimento, nos capacitando cada dia mais, Pai, a conhecer e a entender que toda vez que nós necessitamos de uma situação, que nós possamos decidi-la no Espírito, Pai. Que o Senhor coloque nos nossos corações toda e qualquer situação, Pai. Desde o nosso levantar, nós cremos, Pai, cremos que é o Senhor quem administra e quem encaminha toda e qualquer situação. Por isso nós te damos graças, pedimos a Tua bênção, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém, Andresa? Amém. Vem pra sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem pra sala.